Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para ministrar a aula de História da África. Estamos no nosso 7º encontro, reforçando mais uma vez, eu sou o professor Leandro César Leocádio, com minha formação, especialização, mestrado, graduação, todos concluídos pela Universidade Estadual de Londrina. E como eu disse, estamos aqui no nosso penúltimo encontro, na 7ª aula sobre História da África. Mais uma vez, reforçando aqui a importância de uma disciplina como essa, a importância, inclusive, de se tornar um conteúdo obrigatório nos manuais didáticos, correto? Porque até então, na história brasileira, pensando ali, nível escolarizante, a história do continente africano, como a gente vem falando, sempre esteve restrito a pontos específicos como a escravidão e coisas do tipo. E hoje, como eu venho tentando mostrar para você, sabemos que a história da África não pode se limitar apenas a essas prerrogativas ligadas à escravidão. Temos que sempre procurar estender essa reflexão para esse continente tão rico, imenso, fantástico e que trouxe para nós uma perspectiva cultural única, né? E que nessa dialética e encontro, um processo de miscigenação entre os diversos povos africanos, europeus e também nativos americanos, temos aqui um povo fantástico que é o Brasil, correto? Uma população, né, dentro dessa perspectiva da miscigenação, culturalmente muito rica, num território muito rico, correto? Temos que sempre valorizar a nossa cultura, o nosso território, a nossa história, porque que nem a gente fala para os nossos alunos, nós historiadores, o povo que não conhece o seu passado condena o seu futuro, correto? Então, quando nós conhecemos o passado do continente africano e essa ligação que nós temos, nós valorizamos a nossa história, problematizamos inclusive ela, criamos uma base sólida no presente para que a gente, consequentemente, possa, no futuro, viver numa sociedade um pouco mais justa, um pouco mais igualitária e que a gente consiga definitivamente romper essas barreiras de preconceitos raciais. Vamos abordar bastante sobre isso, essa questão da raça hoje. Trouxe até uma reportagem para vocês de uma revista específica falando sobre isso, para a gente colocar por terra definitivamente essas questões ligadas à raça, porque elas dão margem ao que de mais negativo a gente tem ainda hoje na nossa sociedade, que é o tal das práticas ligadas ao racismo, ok? Retornando ao slide, vamos dar uma olhadinha então no que eu trouxe para a gente contextualizar na aula, nesse nosso 7º encontro. Primeiro, movimentos de resistência da população africana. É muito importante a gente falar, e quando a gente comenta sobre a escravidão, quando a gente comenta sobre o domínio territorial, é preponderante, é primordial a gente destacar a ideia da resistência dos povos africanos para com as práticas de dominação. Não foi uma aceitação pacífica, muito pelo contrário, houve muita resistência e resistência de inúmeras maneiras, seja no processo ligado ao transporte de seres humanos para cá, seja no processo ligado ao neocolonialismo, seja no processo ligado à própria escravidão que aconteceu aqui na América, a resistência existiu e existiu de várias maneiras. Essa questão da submissão, como se os povos tivessem aceitado de bate-pronto essa ideia da dominação, é uma situação que a gente tem que colocar por terra e compreender, com certeza, essa perspectiva ligada à resistência. E a resistência, como eu disse, se deu de inúmeras maneiras, seja através da luta, da resistência, do embate propriamente dito, como também da fuga, como, por exemplo, na formação de quilombos, como ocorreu aqui no sistema escravocrata brasileiro, a formação de inúmeros quilombos, espaços reservados para essas pessoas que resistiram contra a escravidão. A escravidão também, a resistência para com a escravidão se deu também na intelectualidade, com os abolicionistas, por exemplo, que através de formulação de leis buscaram eliminar as práticas ligadas à escravidão aqui no Brasil. Então, a resistência dos povos africanos, a resistência dos povos africanos aqui no Brasil, dos descendentes dos povos africanos aqui do Brasil, ela se deu de inúmeras maneiras. Fuga, eu disse, né? Mas também você fazer uma espécie de um corpo mole para o trabalho, uma forma de resistência. Você também, o suicídio hoje é visto como uma forma de resistência também. Até mesmo você fingir doenças é uma forma de resistência também. Correto? Então, destacar esses pontos
é muito importante para a gente fugir também daquela ideia da malandragem, né? Que hoje, infelizmente, muitas pessoas colocam a comunidade negra, né, o afrodescendente, dentro da perspectiva do malandro, da malandragem, e não, muito pelo contrário. É uma resistência também, essa perspectiva de você fingir uma determinada patologia para você não estar sujeito a essas práticas escravocratas. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso, retornando ao slide. Manifestações anticolonialistas, ou seja, movimentos que surgiram principalmente a partir do século XX, lá no continente africano, buscando lutar contra o neocolonialismo, o imperialismo europeu, e também vamos falar bastante na aula de hoje, um tópico específico, sobre o neocolonialismo português. Lembrando que Portugal foi uma das primeiras nações europeias a adentrar no continente africano, lá durante o período das grandes navegações, e só deixou definitivamente, de controlar o continente africano, de ter colônias no continente africano, lá no final do século passado, do século XX, nos idos dos anos de 1970. Correto? Então, esses são os pontos específicos que vamos tratar na aula de hoje, e vamos começar então na primeira parte, falando dos movimentos de resistência da população africana que se deram contra os movimentos neocoloniais. Então vamos lá, primeiro slide. O africano nunca se resignou quanto à colonização europeia. E aqui resignou, nunca aceitou tanto a colonização como também a neocolonização, a nova colonização. Lembrando que a colonização se deu principalmente durante o período colonização, no caso, do continente americano. Durante o período das grandes navegações, o contato nesse período com a África era principalmente voltado para o comércio de inúmeras mercadorias, inclusive de seres humanos, e a neocolonização é a colonização definitiva do continente africano, isso já no século XIX. Houve muita resistência ao colonialismo, racional, organizada e com ideologias que a embasavam. E aqui, quando a gente pensa em ideologias, vamos pensar naquelas perspectivas ideológicas que foram formuladas ao longo do século XIX por intelectuais europeus e colocadas em prática na Europa e também mundo afora a partir do século XX, né? Quando nós pensamos no comunismo, no socialismo, nas perspectivas ligadas ao liberalismo econômico, até mesmo ao anarquismo, são ideologias que foram sendo o positivismo, como falamos em aulas passadas, são perspectivas ideológicas que nasceram, né, no continente europeu, através de inúmeros intelectuais europeus e acabaram se espalhando o mundo afora e chegaram, inclusive, no continente africano, contribuindo de modo significativo para esses movimentos de resistência. Retornando ao slide, perda da soberania dos africanos. Quando nós temos o neocolonialismo empreendido, colocado em prática durante o século XIX e boa parte do século XX, nós temos essa perca, sim, da soberania dos africanos. Poder nas sociedades africanas era completamente diferente da noção de poder que o europeu acabou implementando. Era supremo, porém não era absoluto. E absoluto a gente pode pensar, inclusive, e remeter, é claro que assim é só para a gente trabalhar dentro de uma perspectiva de traçar um paralelo, né, em relação ao absolutismo, uma perspectiva que se fez bem presente, um conceito bem presente, principalmente na modernidade, na Europa, durante o período da modernidade, onde os reis retomaram o seu poder frente aos senhores feudais que dominaram inúmeros feudos durante o período do medievo na Europa, em várias regiões europeias, mas com o advento da modernidade, os reis retomam esse poder, retomam esse controle, formam os Estados-nações, principalmente a partir do século XVIII, XIX, e aí nós temos essa ideia do absolutismo, o rei como detentor do poder absoluto. É interessante a gente pensar nesse conceito, claro que ele não foi implementado no continente africano, mas a ideia do controle absoluto, do poder absoluto. Ou você cumpre as minhas regras, as minhas ordens, ou a gente elimina você. Vimos na aula anterior, por exemplo, o rei belga Leopoldo II implementando ideias ligadas a esse controle absoluto para com a colônia, né, o Congo belga.
O Congo, no caso, é a região do continente africano onde eles tiveram controle, os belgas, né? Não só os belgas, como os outros países europeus também. Retornando ao slide, então essa questão da soberania, muito importante a gente pensar. O imperialismo entabulou um massacre cultural sem precedentes nas comunidades africanas. É interessante a gente pensar nessa ideia do massacre cultural porque ela está atrelada à ideia da substituição dos valores culturais presentes no continente africano e colocado ali em prática pelos diversos grupos étnicos é a substituição de tudo isso, construído ao longo de vários séculos, repassado de geração para geração, mas que foi completamente subjugado pelos povos europeus que se intitulavam, né, que se colocavam dentro de um patamar de superioridade para com o africano. Chegavam no continente africano, como eu já disse aqui algumas vezes, e além desse olhar de superioridade, chegavam com uma espécie de uma missão civilizatória, né? Vamos trazer para cá a civilização, vamos instituir a ordem, haja vista que no continente africano é só a selvageria que se faz presente. Por isso que nós falamos desse massacre cultural. Você elimina a perspectiva cultural ali presente e impõe a sua. É claro que essa eliminação não se dá por completo. A resistência também existe quando você tenta manter as suas perspectivas culturais, sejam elas religiosas, alimentares, ligado ao plano linguístico. Hoje sabemos, e já disse isso em algum slide nas aulas anteriores, da quantidade de línguas ainda faladas no continente africano por diversos grupos étnicos, correto? Retornando aos slides, então. O próximo trouxe aqui uma ideia bacana da gente refletir sobre 3 conceitos. O primeiro é o conceito de etnia, o segundo de identidade nacional e o terceiro de Estado-nação. Vamos lá ao primeiro. Etnia não pode ser concebida como isolada social e geograficamente. Quando a gente fala de etnia, a gente não... Me lembro do mapa que eu coloquei para você dar uma olhadinha no mapa étnico do continente africano. Ali existe uma divisão geográfica, mas é interessante a gente pensar nos grupos étnicos sem essa questão fechada e blocada. No contato e interação entre grupos étnicos diversos, o grupo não se desfaz e as fronteiras acabam sendo demarcadas. Já a identidade nacional é formada e transformada no interior das representações designadas pela nação. É aquilo que a gente falou já em aulas passadas, dessa ideia de nação que começou a ser trabalhada e difundida, principalmente a partir do século XIX, com a ideia de nação. Inclusive é interessante a gente falar que o Brasil, quando ele coloca em prática e consegue definitivamente a sua independência para com a metrópole portuguesa, um dos primeiros passos que o Império Brasileiro começa a colocar em funcionamento foi a instituição de uma bandeira, a instituição de um hino, construir uma história enaltecendo heróis do passado. Tudo isso estava atrelado à ideia de uma nação, de um país fechado em um contexto territorial, geográfico. Retornando ao slide. E o terceiro conceito, Estado-nação, cria uma cultura nacional em que há generalizações, única língua cultural, dominante instituições culturais nacionais. E é interessante a gente falar do papel do museu também, né? Hoje nós sabemos o quão importante é a existência de museus para a preservação da história, né? Da história de uma nação, da história de um povo. Hoje os museus regionais, quão importantes são para contar a história da cultura local, mas no século XIX a ideia de museu também estava atrelada a esse conceito de enaltecer a nação instituída, a nação criada justamente dentro dessa complexidade de se colocar. Imagina, uma língua num território só, muito complexa essa situação. Então aqui esses 3 conceitos que acabaram sendo levados para o continente africano, que lá, né, como nós sabemos, estamos estudando, a ideia de nacionalismo, de nação, Estado fechado, não existia, foi implementado pelo europeu, assim como aconteceu aqui também no território americano. Retornando ao slide, povos nativos africanos, as identidades nacionais estavam bastante diluídas se comparadas às identidades étnicas. Em alguns casos, perspectivas religiosas foram usadas como defesa na luta anti-imperialismo. E a religiosidade africana, muito rica
musicalidade africana muito rica. Interessante a gente falar da oralidade, como nós já falamos em aulas passadas, e como é importante para as sociedades africanas e o quão elas, até hoje, né, já falamos disso também, o quão a religiosidade, as perspectivas religiosas, as religiões brasileiras de matrizes africanas, o quão elas ainda são vistas de uma forma muito, muito pejorativa. E aqui, coloquei para você alguns movimentos de resistência africana que teve como pano de fundo a religiosidade. O primeiro deles, a rebelião Ashanti, que se deu ali na Costa do Ouro, atual Gana, e que durou 10 anos, de 1890 a 1900, contra o domínio, nesse caso específico dos ingleses. Também temos uma outra, a rebelião de Mamadou Lamine, já ocorreu entre o ano de 1898 e 1901, no atual Senegal. Se deu com a justificativa de que o povo islâmico não poderia ser governado por não islâmicos. Além desses movimentos de resistência ligados à religiosidade, também temos movimentos intelectuais que já criticavam o racismo e o neocolonialismo. E aqui eu destaquei dois. Primeiro, o movimento de negritude e o segundo, pan-africanismo. Vamos aqui dar uma olhadinha no movimento de negritude. Nasceu do encontro, principalmente, de 3 estudantes negros oriundos de colônias francesas. Aimé Césaire, da Martinica, Léon Damas, da Guiana, e Léopold Sédar Senghor, oriundo do Senegal. Percebam que esses 3 intelectuais, esse movimento que nós chamamos movimento de negritude, aí nós já temos já, a partir do século XX, que estão contestando justamente esse domínio colonial europeu empreendido no continente africano. Intelectuais que colocaram em prática ideias de liberdade, de independência, muito alinhados a essas prerrogativas ideológicas que eu já citei aqui agora há pouco mesmo, mas também que receberam críticas. E aqui no próximo slide a gente vai ver algumas críticas que recebeu esse movimento de negritude. Contradições ali presentes no interior desse movimento de negritude. Primeiro, para serem ouvidos, esses poetas acabaram escrevendo em uma língua europeia, né, em francês. Baseia sua ideologia na questão da raça, ao invés de perceber o negro como explorado pelo sistema capitalista. Então aqui é importante a gente destacar, colocar aqui como referência essa perspectiva ligada à crítica, né, para com esse movimento. Claro que destacando, as críticas elas devem ser sempre feitas, mas também enaltecendo os movimentos contraditórios às práticas ligadas ao colonialismo, no caso aqui, ao neocolonialismo, né? Movimento de negritude, falamos um pouquinho, vamos para o mesmo slide, onde vai mostrar também o pan-africanismo. E no caso, o pan-africanismo, subentende-se então a libertação e unificação das nações africanas. Povos de ascendência africana têm interesses comuns e devem ser unificados. Então, a ideia do pan-africanismo é justamente você tentar conjugar, né, trazer uma mesma perspectiva de questionamento, de problematização, os diversos povos, as diversas nações africanas que estavam sendo subjugadas há um bom tempo, dentro dessa questão ligada ao neocolonialismo e ao imperialismo. Então, nesse primeiro momento da aula, nessa parte 1, eu destaquei alguns movimentos intelectuais, religiosos, falando sobre resistência, né? Então, seja pela parte da religiosidade, seja pela parte da intelectualidade, também por movimentos bélicos, né? Um enfrentamento para com esses grupos europeus, movimentos de resistência sempre se fizeram presentes. É extremamente importante destacar isso, justamente para que a gente não caia no engodo de entender que a dominação empreendida pelo europeu no continente africano não se deu de uma forma, como a gente pode dizer, de uma forma onde houve uma dominação sem resistência. Vamos dizer de uma forma mais clara, assim, né? Como se o africano fosse submisso em relação ao poderio bélico, né, apresentado pelas nações europeias. Muito pelo contrário, as resistências se deram de forma muito intensas e é sempre importante destacar. Aqui apresentei algumas, existem muitas outras, seja religiosa, seja étnica,
Não comentei aqui e não comentarei ao longo dessa e da última aula, inclusive, mas é interessante a gente falar que quando nós pensamos no neocolonialismo, falamos do neocolonialismo na África, mas também é interessante falar no Oriente, na Índia, por exemplo, né? Os movimentos de independência colocados em práticas por Mahatma Gandhi pregavam uma resistência pacífica, desobediência civil, por exemplo. Vamos deixar de pagar imposto, né? Se alguém vier com repressão violenta, a gente não cai na repressão violenta, correto? Mesmo sendo assassinado, Mahatma Gandhi, a sua ideia colocada em prática de você resistir sem utilização da violência, mas de uma forma pacífica, acabou dando certo e levando à independência do continente da Índia, né? Daquela região toda. Isso é muito importante ser destacado, que também é um movimento de resistência, de não aceitação dessas práticas neocoloniais. Ok? Segunda parte da nossa aula, vamos dar uma olhadinha nas manifestações anticolonialistas. E essas manifestações anticolonialistas, elas já vinham ganhando espaço, vimos aqui já no final do século XIX para o século XX, já vinha ganhando corpo, seja por parte da religiosidade, da intelectualidade, mas tem um acontecimento que se deu no século XX que intensificou essas manifestações anticolonialistas. E que acontecimento foi esse? A Segunda Guerra Mundial. Muitos países, França, por exemplo, muitos países europeus que possuíam colônias no continente africano, acabavam pegando soldados dessas colônias, e esses soldados foram lutar na Segunda Guerra Mundial. Deram armas nas mãos desses soldados, e não só deram armas, mas também incentivaram esses soldados a assassinar brancos inimigos, como é o caso dos nazistas. Imagine, argelinos que lutaram ao lado dos franceses contra alemães nazistas. Quando esses caras voltam para sua casa depois da Segunda Guerra Mundial, por que não empreender um movimento de resistência e de luta para com esse colonialismo europeu aqui no meu território? Então, o fim da Segunda Guerra Mundial fez nascer na mentalidade dos colonos africanos essa possibilidade. Também mostrou esse lado não tão poderoso das nações europeias. São seres humanos iguais a gente pode entrar em confronto contra eles, né? Não podemos e não precisamos aceitar de bate-pronto aquilo que nos é colocado como referência colonial, mas sim enfrentar, correto? Então, o fim da Segunda Guerra Mundial foi um ponto muito importante para esses movimentos anticoloniais que estavam ali nascendo bastante e incentivaram muitos países, principalmente nos anos de 1960, né, a conseguir a sua independência para com esses países europeus. Retornando ao slide, com os exércitos coloniais enfraquecidos, como eu acabei de dizer a você, houve um impulso pelas lutas de independência. Outra questão relevante foi o surgimento da União Soviética, que apoiou financeira, política e militarmente os movimentos de libertação. E aqui é interessante um outro ponto falar também, que após o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos o nascimento de uma sociedade, pensando num contexto global, de uma comunidade global bipolarizada, né? De um lado, após a Segunda Guerra Mundial, né? De um lado nós temos os Estados Unidos, que defendiam uma vertente mais dentro de uma perspectiva do liberalismo econômico, do capitalismo, e do outro lado, uma outra vertente ideológica, no caso, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pregando o socialismo, o comunismo, perspectivas distintas uma à outra, do lado dos Estados Unidos, do outro lado a União Soviética. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, após alguns anos do fim da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, uma outra guerra surge, que é a conhecida Guerra Fria. E nesse contexto, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética procuram apoiar mundo afora movimentos de resistência, como é o caso na África, de independência e de fim dessas amarras coloniais. Interessante a gente falar isso, também apoiam ditaduras, né? Seja na América Latina, em países como Brasil, Uruguai, Chile, onde houve ditaduras financiadas de uma certa maneira pelos Estados Unidos, também países financiados
pelo outro lado dicotômico, né, como Cuba, Coreia do Norte, o próprio Vietnã, apoiado pelo outro lado da dicotomia, né, no caso, a União Soviética comunista. Enfim, a Guerra Fria, essas ideologias, no caso capitalistas e comunistas, acabam incentivando mundo afora diversas nações e também os movimentos anticoloniais. Muitos países, quando se tornaram independentes, dentro desse contexto de Guerra Fria, países africanos, no caso, também tentaram implementar essa perspectiva ligada ao socialismo, ao comunismo nos seus países. No mesmo slide, nós temos também, a partir da Segunda Guerra Mundial, a criação de uma instituição muito importante que deve ser sempre valorizada por nós, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas. E aqui é interessante a gente refletir um pouquinho, porque até então a Segunda Guerra Mundial chegar ao seu fim, né? E aí com um saldo de milhões de pessoas mortas, os campos de concentração são abertos. Enfim, nós temos um momento de reflexão profunda na nossa história, onde os seres humanos chegam num ponto que fala que nós não podemos mais continuar da forma que nós estamos, resolvendo tudo dentro do plano bélico. Precisamos resolver as situações complexas, sociais, globais, dentro do plano da diplomacia. E é aí que nós temos, após a Segunda Guerra Mundial, também a criação da ONU, tentando e buscando resolver essas questões anticoloniais, por exemplo, que ainda existiam, não dentro do plano bélico, mas sim do plano diplomático. Retornando ao slide. Alguns estados nacionais europeus mantiveram estratégias políticas e econômicas que fundamentavam o neocolonialismo. No caso aqui nós temos o salazarismo, através do governo de Salazar em Portugal, e também o franquismo na Espanha, né, do general Franco. Após a independência, os novos países africanos foram fundados como Estado-nações e formaram países como nós temos hoje nos mapas geopolíticos que existem representando essa divisão territorial africana. A identidade africana ainda está em processo de formação. E isso é uma forma muito bacana da gente refletir sobre esse processo de formação da identidade africana. Haja vista que é recente esse processo de independência. Se a nossa identidade enquanto brasileiro ainda está em formação, mesmo a gente completando na próxima década, né, 200 anos enquanto país independente, esse é um ponto bacana da gente falar, né? Muita gente fala assim que o Brasil tem 500 e tantos anos de história enquanto país. Um país ele só é considerado enquanto país quando ele consegue a sua independência. E a nossa independência ela foi adquirida no ano de 1822. Então não temos ainda 200 anos enquanto país. Veja só que nós temos quase 400 anos com um regime escravocrata presente na nossa sociedade, mais de 300 anos enquanto colônia, mas não temos ainda 200 anos enquanto país. Que dirá países africanos que conseguiram a sua independência lá na década de 50, 60, 70, que não completaram aí nem um século de independência. A gente tem, então, pensando por esse prisma, né, que é uma identidade a ser construída. Retornando ao slide. Construção de um Estado nacional, resgatar e reabilitar as culturas em cada um dos territórios africanos. As fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Berlim, lá no final do século XIX, dividiram povos e fragmentaram suas culturas. Nessa configuração geopolítica, conviveram inúmeros grupos com diferentes composições culturais. Como criar uma identidade nacional depois dessa situação? É claro que confrontos, conflitos, seja no plano intelectual, seja no plano bélico, guerras civis ainda existem em muitas regiões africanas tentando construir essa identidade nacional. A organização dos grupos tradicionais africanos não tinham fronteiras claramente definidas e a soberania era dividida em vários chefes. E aí é que nós temos essa complexidade de situações. O que tinha antes, o que foi imposto e o que construir daqui para frente, né? Então são situações, são problematizações que ainda estão presentes em muitos países, em muitas nações africanas que ainda estão em construção. Aqui no Brasil também não é diferente. Em outros lugares do mundo que enfrentaram essas questões ligadas à colonização, também é um processo muito árduo de se construir uma identidade nacional. A própria questão de identidade nacional já é complicada. Pensa no Brasil, né?
Eu estou aqui falando do sul do Brasil. Culturalmente, existem diferenças muito grandes em relação à região norte, pensando no plano linguístico, alimentar, cultural, de vivência, de fundação, de formação. Como a gente cria uma identidade nacional num país tão complexo como o Brasil e em regiões também tão complexas como no continente africano. É também uma questão a se debater. Retornando ao slide, chegamos então na nossa terceira parte da nossa aula, falar um pouquinho desse neocolonialismo português, né? Lembrando, o neocolonialismo, uma nova forma de colonialismo, e o neocolonialismo português que se fez presente no continente africano já desde as grandes navegações, mas que no século XIX se dá por definitivo. Portugal foi o primeiro país, primeira nação europeia a entrar na África e o último a aceitar a sua descolonização. Lembrando que quando eu coloco aqui que Portugal foi o primeiro a entrar na África, eu não estou falando que Portugal já de princípio, lá no período das grandes navegações, criaram colônias na África, né? A dominação se dá de uma forma definitiva com o passar do tempo, né? A principal colônia que nós temos portuguesa é o Brasil, né? E existiam ali os primeiros indícios de dominação no continente africano, mas de forma definitiva, presente, nós temos ali a partir do século XIX, quando a gente tem aqueles tratados sendo formulados para divisão territorial entre os europeus, como, por exemplo, né, a Conferência de Berlim. Retornando ao slide, 1960 se dá o início nas colônias africanas dos movimentos de libertação nacional. O sistema colonial português, o governo assimilacionista. Assimilados eram negros ou mulatos aptos à cultura portuguesa. E aqui, um ponto interessante a gente discutir é que em 1951, buscando manter essas colônias africanas, a legislação portuguesa é modificada. E a legislação passa a falar não mais em colônia, né? Então as colônias africanas não levam mais esse nome, mas sim em província ultramarina, que é basicamente a mesma coisa. Você muda legalmente um conceito de colônia para províncias ou para a província ultramarina para justificar a continuação da dominação. E aqui, alguns países, né, que eram colônias portuguesas, que conseguiram ali o seu processo de independência para com a metrópole portuguesa. Arquipélago de Cabo Verde, importante entreposto comercial no continente africano, destaque para o comércio de escravos durante todo esse período do tráfico de seres humanos pelo Atlântico. A independência só foi proclamada em 1975. É o que eu falei em aulas anteriores. Eu nasci nos anos de 1970, sou contemporâneo, portanto, a esse processo de independência. E aí nós temos a criação de um partido binacional acompanhando as prerrogativas ligadas à questão política da época, né? Como eu disse, a questão da Guerra Fria, a dicotomia presente, né? Década de 1980, ruptura do projeto de unidade entre Cabo Verde e Guiné-Bissau. E Guiné-Bissau, desde que conseguiu a independência, sofreu inúmeros golpes de Estado. Interessante a gente falar sobre isso, que esses processos de independência, com a independência adquirida, muitos países africanos não enfrentaram momentos pacíficos, muito pelo contrário. Ainda até os dias atuais enfrentam problemas seríssimos ligados a território, a essas divergências étnicas, como vimos, por exemplo, na aula anterior, que eu falei um pouquinho sobre Ruanda, que em 1994 enfrentou um momento terrível, uma guerra civil horrorosa, que algo em torno de 800 mil pessoas morreram à base de facão e tacape. Uma coisa muito triste que é recente na história, tem um pouquinho mais de 20 anos. Retornando ao slide. Temos aqui São Tomé e Príncipe, também teve um movimento de libertação peculiar de independência. A independência foi concretizada em 12 de julho de 1975, com a implementação de um sistema socialista de partido único, socialista autoritário. E aí, lembrando sempre, né, tendo como referência a essa dicotomia da Guerra Fria, onde nós temos a União Soviética apoiando a implementação de sistemas socialistas, comunistas mundo afora, citei agora há pouco Cuba, Coreia do Norte, de Vietnã, mas também aqui na África, a implementação e a contribuição de armas financeiramente, ideologicamente. Retornando ao slide, em 1990, principia a transição para a democracia e o pluripartidarismo.
Moçambique e Angola, países que construíram suas nacionalidades em uma estrutura de independência obtida por meio de lutas armadas contra os regimes coloniais. Moçambique, independência negociada em 1975, conflito armado que envolveu a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo e as Forças Armadas de Portugal. Angola, quadro político complicado, movimentos que operavam para decretar a independência. E aqui nós temos três, ó. Movimento Popular de Libertação de Angola, Frente Nacional de Libertação de Angola, União para a Libertação Total de Angola. Três movimentos com perspectivas ideológicas diferentes, todos lutando contra o imperialismo europeu, e quando você consegue a independência, o conflito acaba se dando entre esses mesmos grupos. A independência dos países africanos nem sempre resultou em um tempo de harmonia e progresso. Os países africanos ainda estão se constituindo como tal, procurando seus valores, suas identidades, suas maneiras de ser. É interessante a gente falar sobre essa questão. Então conseguiu a independência, passou a viver pacificamente, de uma forma pacífica, tranquilo, acabou o conflito. Não, aí começam outras situações problemáticas. Situações essas que os africanos, muitos países africanos, vêm enfrentando até a atualidade. Há, nos dias atuais, a existência de algumas guerras civis presentes no continente africano. Alguns países ainda são governados por ditadores, ditadores que vão passando o seu domínio para os seus filhos. Ainda existe nesses países um poço muito grande de divisões classistas, né? Um pouco grupo elitista em algumas regiões e muita pobreza, né? Enfim, toda essa diversidade, toda essa complexidade, é sempre importante a gente problematizar e conversar quando for trabalhar com os alunos sobre esses temas, correto? Chegamos aqui no momento final da nossa aula, onde eu vou apresentar uma pequena situação, problema a você. Vamos dar uma olhadinha ali no slide. A diversidade de alunos nas classes de uma universidade hoje é muito grande, a universidade é rica e plural. O Brasil tem recebido estudantes africanos em suas instituições universitárias. Esses estudantes são principalmente oriundos de países de língua portuguesa, lusófonos, mas também de língua inglesa, anglófonos. Luísa, a nossa personagem aqui dessa situação problema, é uma aluna brasileira que frequenta uma universidade que participa de um desses programas de cooperação com os governos africanos. Analisando a conversa de Luísa e seus novos amigos, ela pôde perceber o quanto o colonialismo marcou essas culturas africanas e como a nova África livre propõe-se a afirmar a identidade africana no mundo de hoje. Eu mesmo, quando estudava na UEL, durante a graduação e mestrado, pude acompanhar alguns colegas que vieram do continente africano estudar aqui no Brasil. Nós temos hoje uma parceria muito importante, muito significativa entre os países, muitos países africanos e o próprio Brasil, dentro dessa perspectiva da intelectualidade da academia, né, da universidade. E essa troca cultural é muito rica e é muito legal a gente conhecer esses movimentos de resistência, esses movimentos de busca por uma identidade diferente, uma identidade regional, no caso desses países que conseguiram o seu processo de independência, que contribuem bastante para a quebra dessas perspectivas ligadas ao racismo, que é o que eu quero terminar agora na nossa aula, mostrando no slide essa revista. Aqui é a capa de uma revista da National Geographic. Eu trouxe também a revista aqui para vocês, mas acho que não vai precisar mostrar não, porque ficou bem no quadro. E essa revista, ela é uma edição especial, trazendo um tema muito bacana da gente problematizar em sala de aula. Cor não é raça, é o que diz a ciência moderna. E nos ensinam as irmãs que estão aí na capa, as irmãs gêmea, Márcia e Millie. Por mais incrível que pareça, são irmãs gêmeas, né? E hoje a ciência mostra para nós, como eu venho falando para você nas aulas que eu venho ministrando, nesses encontros sobre a história da África, que nós não podemos mais nos enxergar enquanto uma raça. O ser humano não é raça, o ser humano é uma espécie. E problematizar isso é muito importante, porque na atualidade a gente ainda vê muitos formadores de opiniões falando sobre perspectivas que influenciaram o racismo, que foram bases do racismo científico, ideológico, inclusive religioso. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide que mostra justamente isso.
Aqui eu coloquei uma citação, uma mensagem, né, no Twitter de um pastor neopentecostal, que inclusive ele é deputado atualmente, né? Que ele vai falar sobre a seguinte frase: africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Isso é fato. O motivo da maldição é a polêmica. Não sejam irresponsáveis, Twitter. Vai falar da maldição de Noé dada por seu filho Cã. A maldição de Cã, isso é bíblico, tá, gente? Se você buscar no Gênesis, você vai encontrar essa maldição de Cã, o momento em que Noé acaba amaldiçoando o seu filho por uma situação que acaba acontecendo, e essa maldição de Cã, que está ali na Bíblia, realmente está, é uma perspectiva mitológica cristã, foi utilizada e muito para reforçar, para servir como base das práticas escravocratas e racistas. E vejam só, essa publicação se deu no ano de 2013. Recentemente, nessa década, uma pessoa que tem um potencial muito grande de alcance das suas palavras, uma formadora de opinião, acaba reforçando e ratificando preceitos ligados ao racismo que nós temos que problematizar e não voltar no passado e buscar essas amarras ideológicas para justificar coisas que já deveriam ter sido deixadas de lado, relegadas não ao esquecimento, mas ali, deixadas na história e problematizadas. Então trouxe aqui essa pequena passagem de um formador de opinião, essa questão da revista, da National Geographic, mostrando então e reforçando que nós não somos uma raça, somos uma espécie, devemos sempre valorizar essa perspectiva. Agradeço a sua atenção neste momento, até a nossa próxima aula.